Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista, no mesmo capítulo, no versículo 11, diz: Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós sabemos que nos dias atuais a maior dificuldade do cristão é ter a prática da leitura da palavra. Isso é um grande problema, porque se a gente não tem intimidade com a palavra, nós também não temos intimidade com o dono da palavra. Óbvio, não vou generalizar, tem muitas pessoas que até leem a Bíblia, até fazem devocional, porém têm dificuldade no entendimento das Escrituras. É por isso que eu separei essa série de 3 vídeos, e esse é o primeiro, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento, e eu vou esclarecer como você lê, como você faz para ler e entender a palavra de Deus. Fique comigo até o final e vamos para cima. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse para Satanás: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então observa o que Jesus fala: nem só de pão viverá o homem. Quando Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, é óbvio, é bem claro no texto que ele está falando de algo carnal, ou seja, ele está falando de algo que nos alimenta fisicamente. Ele está falando de pão natural. Então aqui ele está se voltando para aquilo que alimenta a nossa carne, a necessidade do ser humano. Nada contra e nenhum problema. Só que ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus está dizendo, o homem ele se alimenta com pão, mas somente com pão não é o suficiente. Ele vive pelas palavras que saem da boca de Deus. É por isso que nós vivemos num tempo em que as pessoas estão bem alimentadas fisicamente, porém estão mal alimentadas de forma espiritual. Então vamos discorrer em alguns textos bíblicos para a gente poder entender e chegar no nosso objetivo final, que é fazer você ler e entender a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que o justo, ele vive pela fé. Tá? E viver pela fé não é viver por vista. Só que o que tem a ver com a palavra ou viver pela fé? Tem tudo a ver, porque em Romanos 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, não tem como a gente alimentar a nossa fé se não for pela palavra. É impossível alimentar a nossa vida espiritual se não for pela palavra. Então, a fé e a palavra, elas andam em junção uma com as outras. Uma complementa a outra. A fé só é aumentada se a gente ter intimidade com a palavra de Deus. Oséias, capítulo 4, versículo 6 também vai dizer: o meu povo perece por faltar conhecimento. Em outras traduções, diz com mais profundidade, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Se você observar esse texto de forma rasa, dá a entender que, ainda que o povo queira conhecimento, está faltando. Só que o texto não está querendo dizer isso. Quando o texto diz que o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, falta interesse em querer aprender, falta interesse em querer buscar esse conhecimento. Porque nesse período que Oséias está profetizando, tinha bastante conhecimento, tinha bastante palavra. Porém, o povo está desinteressado naquilo que Deus tem para a vida deles. E isso é um grande problema. Ou seja, não podemos ficar com uma parte daquilo que Deus quer nos dar e ignorar a outra parte. Não tem como a gente viver um evangelho raso, um evangelho onde a gente fica só no leitinho, sendo que, na verdade, a gente já deveria estar se alimentando de algo mais forte e de mais profundidade. O autor dos Hebreus, no seu capítulo 5, ele vai repreender os hebreus, dizendo o seguinte: vocês já deveriam ser mestres pelo tempo. Ou seja, quando o autor dos Hebreus está repreendendo eles, dizendo que eles já deveriam ser mestres, ele está dizendo que não é todos que vão ter chamada de mestre, mas ele está fazendo uma alusão que pelo tempo que eles já estão em Cristo, eles já deveriam estar ensinando outras pessoas. Eles já deveriam estar dando exemplo para outras pessoas. Então tem muita gente que tem bastante tempo na caminhada, mas ainda não ensinou nada para ninguém, ainda não passou nada para ninguém. E essa observação no texto bíblico não é para quem tem dom. Pregar não é para quem tem dom, ensinar também não é para quem tem dom. Isso é uma ordenança de Jesus. O ide e pregar o evangelho. Isso é uma ordem universal. É para todos, não é só para pastor, não é só para presbítero, não é só para diácono. Essa ordenança é para todos. Então, Oséias, quando diz isso, que o povo está sendo destruído por lhe faltar conhecimento,
Ele está dizendo que porque não tem a palavra enraizada no coração, não tem o conhecimento das Escrituras enraizado no coração, o que, que acontece? Nós vamos sendo destruídos. Por quê? Falta raiz naquilo que Deus tem para a nossa vida. E quando nós damos continuidade, se a gente olhar Lucas, capítulo de número 10, versículo 25, certa feita Jesus vai ser interrogado por um fariseu, ou seja, ele era um doutor da lei. Esse doutor da lei vai fazer uma pergunta para Jesus: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus vai dar uma resposta para ele que vai mexer com a minha cabeça. Jesus vai dizer assim, ó, o que está escrito na lei? A primeira resposta de Jesus é uma pergunta. O que está escrito na lei? Observa que Jesus está perguntando isso para alguém que é mestre, para alguém que estuda a lei, para alguém que é doutor da lei, para alguém que aplica a lei e para alguém também que escreve a lei, porque ele tinha a função de um escriba também, os fariseus. Então, quando Jesus pergunta isso, parece que ele vai ficar meio confuso. Só que Jesus vai vir uma outra pergunta logo em seguida. Como o que está escrito na lei e como interpretas, ou seja, como entende o que está escrito na lei. Então Jesus pergunta primeiro o que está escrito e pergunta como ele entende aquilo que está escrito. É verdade que às vezes a gente quer debater, quer discutir, quer falar, quer argumentar, sem nem mesmo saber o que está escrito na palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 39, Jesus vai dizer para os fariseus: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e vocês julgam ter nela a vida eterna. Então, observa o que Jesus está dizendo para alguém que é doutor da lei, alguém que tem a lei nas suas mãos, alguém que tem o domínio da lei, alguém que passa a lei para o povo. Ele está dizendo: examina novamente essa lei que vocês têm nas mãos, porque essa lei testifica de mim, e vocês dizem ter nela a vida eterna. Então Jesus está dizendo, é impossível vocês terem a prática da leitura, conhecer o que está escrito e não me conhecer. Jesus está dizendo que não tem essa possibilidade. Então, qual é o problema que nós encontramos ali? O problema é que eles têm a lei na mão, mas não sabem o que está escrito na lei. A outra observação de Jesus é o segundo ponto, que ele diz como entende ou como interpretas. Isso aqui é muito interessante, porque a gente saber como que se deve interpretar e entender as Escrituras é fundamental para o nosso crescimento na nossa vida espiritual. Não podemos olhar para as Escrituras e dizer, eu entendi dessa forma, ou eu faço dessa forma, ou eu leio dessa forma, e é dessa forma que o Espírito Santo me deu. Não existe isso quando nós falamos de prática da leitura, porque existem as regras da gramática, existem as regras da interpretação, e as Escrituras devem ser interpretadas da forma correta, e não da forma que a gente acha ou que a gente pensa. É óbvio que tem algumas divergências teológicas, mas isso não quer dizer que cada um vai interpretar da sua forma. Não, divergência teológica é quando tem diversos textos que não traz tanta clareza a respeito de um assunto, então cada um puxa uma vertente daquele texto. Mas isso não quer dizer que o texto está errado, de forma alguma. Tá? Então Jesus ele é interrogado por um fariseu e a resposta de Jesus foi o que está escrito e como entende. Vamos prosseguir para outros textos? O texto diz, em Neemias, capítulo número 8, versículo 8, o seguinte: e leram no livro, na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo entendesse. Nesse capítulo, do versículo 8 de Neemias, é Esdras, que é um escriba e sacerdote. Ele está lendo a lei perante o povo. Esse período que o povo está vivendo, o povo veio da Babilônia. E eles estão vivendo num período meio caótico. Eles estão saindo do exílio babilônico por causa de uma rebeldia que aconteceu. Então eles vieram com costumes, com tudo aquilo que a Babilônia implementou em sua mente, na sua cabeça. Então Esdras tinha que ler a lei na frente do povo e trazer eles novamente para a raiz da palavra de Deus, para a raiz da lei de Deus. Então observa que Esdras ele está lendo, ele declara, ou seja, ele lê e declara aquilo que ele está lendo. Ele explica aquilo que ele está lendo até que o povo entenda aquilo que ele está lendo. Então, o papel de quem passa é trazer clareza e o papel de quem ouve é entender com clareza. Então, se a gente não entende com clareza, nós temos que buscar a fundo, pesquisar ou perguntar para quem está passando aquele texto, aquela verdade. Não podemos sair sem ter clareza daquilo que Deus tem para a nossa vida. Tá? Então, Esdras ele lê,
ele anuncia, ele explica até que entendesse aquilo que ele está querendo dizer. Então, a importância de entender o que está querendo dizer é fundamental para que a gente possa se enraizar naquilo que Jesus tem para a nossa vida. Principalmente nos dias atuais, onde nós vivemos em um tempo de heresia, ao qual Paulo já tinha anunciado para Timóteo que ia chegar um tempo que não iam suportar essa doutrina. Só que, por ter muitas heresias, o povo está muito raso, estão sendo levados por vento de doutrina. Então nós temos que ter muito cuidado e se aprofundar na palavra de Deus. Atos, capítulo de número 8, versículo 26, diz que Filipe tem uma ordem de Deus, ou seja, um anjo aparece para Filipe e manda ele ir para um caminho deserto, aonde ficava no sul. E Filipe ele obedece essa ordem. E nesse caminho, o texto diz que está vindo de Jerusalém um eunuco de Candace, ou seja, da rainha, e um etíope, um eunuco etíope de Candace, que era a rainha. O texto diz que Filipe ele está vendo este homem. E Deus fala para Filipe, corre e alcança aquela carruagem. E Filipe ele vai correr. E o texto diz que esse eunuco ele está fazendo uma leitura em Isaías. Só que ele não está entendendo o que está escrito em Isaías. Filipe se aproxima da sua carruagem e pergunta para ele, entende tu o que lês? Então a preocupação de Filipe não era só que ele lesse as escrituras, mas era que ele entendesse aquilo que ele estava lendo. Então, de repente, ele vai dar uma resposta para Filipe. E ele vai dizer, como eu entenderei se não há quem me explique? Então, observa, entende tu o que lês? A resposta dele foi sábia. Não tem como eu entender se não tiver ninguém para me explicar. Então, nós sabemos que muitas das vezes nós vamos ter que ter alguém para nos explicar. Nós vamos ter que ter um auxílio para que a gente possa entender aquilo que nós estamos lendo. Observa, tem gente que fala, o Espírito Santo que vai me fazer entender, o Espírito Santo que vai isso. É óbvio que o Espírito Santo tem todo o poder, mas a responsabilidade de buscar conhecimento e de entender as Sagradas Escrituras é nossa. É por isso que Deus ele não mandou o anjo ir direto no eunuco, mas mandou Filipe com essa responsabilidade de explicar para o eunuco aquilo que ele estava lendo nas Escrituras. E o que eu aprendi durante a minha caminhada? Eu aprendi que a Bíblia, ela interpreta a si própria. A Bíblia, ela interpreta a si própria. O que é interpretar a si própria? Quando você não acha a resposta em nenhum texto, você vai achar conexão em outro texto da Bíblia para trazer clareza sobre aquele que você leu e não entendeu. Nós vamos ver no Salmos 119, versículo 160. Diz assim, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Em outras traduções, esse texto diz assim, ó, a soma das tuas palavras. Então, quando diz a soma das tuas palavras, está querendo dizer o seguinte, o todo, o total das tuas palavras é verdade. Então, quando diz que o total das suas palavras em tudo é verdade desde o princípio, está dizendo que a soma, pegando toda a escritura, é a verdade. E não somente parte das escrituras. Então, não tem como a gente pegar parte das escrituras, isolar o texto e dizer que aquilo ali é a única verdade. É por isso que Jesus, no Evangelho, no capítulo 4, quando ele está tendo um diálogo com Satanás, o diálogo vai ser o seguinte. Satanás tenta Jesus dizendo para ele transformar a pedra em pão. Jesus vai dizer, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Parece que o diabo agora ele fica meio chateadinho e ele vai dizer para Jesus, ah é? Tu quer Bíblia? Então vamos discutir Bíblia. É óbvio que não está isso no texto. Aqui eu estou trazendo uma ilustração para você entender. Tu quer discutir dentro da Bíblia? Então vamos para a Bíblia. Se joga daqui abaixo. Ele leva Jesus para um pináculo muito alto e diz, se joga daqui abaixo. Porque no Salmo está escrito que aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito para que te guarde e não tropece o teu pé em pedra alguma. Ele cita o texto bíblico de forma correta para Jesus. Ele não isola o texto. Só que, lembra, não é só uma parte das escrituras, é o todo das escrituras. Então Jesus vai dizer, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele está dizendo para Satanás, não adianta você pegar uma parte das escrituras para tentar me convencer de me jogar daqui, sendo que na verdade tem a outra parte que não me permite tentar o Senhor meu Deus. Então nós temos que ter essa observação com as escrituras e não ficar somente ouvindo textos isolados. É por isso que o texto diz em Atos 17 que o povo de Tessalônica, ou seja, o povo de Bereia, era mais nobre do que os de Tessalônica. Por quê? O apóstolo Paulo pregava e eles ficavam atentos em tudo que o apóstolo Paulo